Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Deus seja contigo, em nome de Jesus, amém? Respondendo aqui uma pergunta de um irmão que me perguntou no direct a respeito do jejum, se o jejum é válido para os dias de hoje ou não. E o comentário é do meu irmão Ricardo Henrique, e o comentário diz o seguinte: Paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, peço sua ajuda mais uma vez, por favor. Nos tempos de hoje, o jejum se aplica ainda? Bom, o jejum ele é mencionado, praticado e também ensinado pelos profetas, pelos pais da igreja. O jejum era praticado pelo povo judeu, pelos hebreus, a fim de se aproximarem mais e mais de Deus. Quando eles jejuavam e se consagravam a Deus, mostrava o quanto que a sua alma estava abatida, necessitada da presença do Senhor. Em muitos casos, o jejum era praticado quando era necessário fazer um clamor a Deus, para que Deus, pela sua misericórdia, os socorresse e os ajudasse. E assim o jejum era praticado pelos profetas no Antigo Testamento, e nós vemos várias passagens no Antigo Testamento onde mostra isso. Eles jejuavam e se consagravam, eles se humilhavam aos pés do Senhor, e assim Deus ouvia o seu clamor, o seu lamento, e os ajudava e os abençoava. Então o jejum era visto como um ato de arrependimento, de clamor, de desespero, a fim de buscar a presença de Deus, pois o povo se encontrava em momentos difíceis. Nós encontramos também Jesus falando sobre o jejum nos evangelhos. E uma dessas passagens é a de um jovem lunático que sofria desde a infância, dominado e atormentado por um espírito que o deixava mudo e surdo e que muitas vezes o lançava no fogo e na água tentando tirar-lhe a vida. Seu pai, em desespero ao ver Cristo, logo clama ao Senhor e pede que, pela misericórdia, Jesus o liberte desse mal. Porém, antes disso, antes dele ir a Cristo, ele já tinha ido aos discípulos, aos 12 apóstolos. E o relato bíblico é de que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Então ele é levado até Jesus. Ele pergunta a Jesus: por que os teus discípulos não puderam expulsar o demônio no meu filho? Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis ainda? Trazei-mo aqui. Então seu pai leva esse jovem a Jesus, e Jesus expulsa aquele demônio. Os discípulos, em particular, perguntam a Jesus por que eles não conseguiram expulsar. Jesus diz que há castas de demônios, há tipos de demônios, de espíritos, que só podem ser expulsos com muita oração e jejum. Os discípulos não jejuavam, os discípulos de Cristo não jejuavam enquanto Jesus estava com eles. Tanto é que eles foram até criticados por alguns escribas e fariseus, porque eles não jejuavam, e os discípulos de João Batista jejuavam e se consagravam. Jesus então diz a eles: pode porventura os convidados jejuarem enquanto o noivo está com eles? Porém chegará o dia em que o noivo será tirado dentre vós. Nesses dias jejuarão. Enquanto Jesus estava com os discípulos ali em Nazaré, não era necessário que os discípulos dele jejuassem, porque Jesus estava ali operando os milagres, fazendo as maravilhas, expulsando os demônios, e assim cumprindo com as Escrituras, pois as Escrituras dizem que Jesus viria, libertaria, expulsaria os demônios, fariam sinais e maravilhas, para que assim todos pudessem ver que ele é o Messias, que ele é o Salvador, aquele da qual a lei profetizava que viria. E esses sinais seriam manifestados através do seu ministério. Isso está registrado em Lucas capítulo 5, versículo 33 ao 39. Uma outra passagem também onde mostra a prática do jejum é em Atos capítulo 13, versículo 1 e 2. Ali fala a respeito de Barnabé e Saulo, que são enviados pela primeira vez a Antioquia. O texto diz o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Vejam que o próprio apóstolo Paulo jejuava e se consagrava para que assim o Espírito Santo os revelasse e os mostrasse o que eles deveriam fazer. Pois o jejum faz parte do culto e da comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Veja outra passagem também, a de Atos capítulo 14, versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. O jejum era praticado pela igreja primitiva. O jejum faz parte do culto e da adoração a Deus, ao Criador. Quando jejuamos e estamos em consagração, o jejum faz com que nós possamos crucificar a carne, crucificar os sentimentos, os desejos, as concupiscências,
para que assim o Espírito Santo possa reinar em nossa vida. E assim nós possamos entender e ver claramente o que o Espírito Santo, o que Deus quer para nós. Muitas vezes, em busca de uma resposta, de uma cura, de uma libertação, podemos oferecer ao Senhor um jejum, uma consagração, para que assim o Espírito Santo venha se compadecer de nós e venha nos mostrar o que devemos fazer e como devemos fazer. Consagração é uma entrega. Você entrega a Deus as suas causas, a sua vida, os seus negócios, e Deus, o Espírito Santo, irá te revelar, te mostrar como você deve fazer para agradar a Ele. O jejum foi pregado, ensinado e vivido pelos pais da igreja, pelos profetas. O próprio Jesus também se consagrou, jejuou, nos dando exemplo. Ele mesmo disse que há castas de demônios que só se expulsam com muita oração e jejum. Uma pergunta que eu faço aos que não creem que o jejum serve e que deve ser praticado pela igreja nos dias de hoje é a seguinte: os dons espirituais, como o de expulsar demônios, curar enfermos, fazer maravilhas em nome de Jesus, esses sinais a Bíblia diz que seguirão os que creem. Hoje nós devemos expulsar os demônios, devemos curar enfermos, devemos com autoridade no nome de Jesus orar por uma pessoa para que ela seja liberta daquela enfermidade, para que ela seja liberta daquele espírito que a atormenta? Eu creio que a sua resposta será sim. Então, da mesma forma, logicamente, o jejum também faz parte desse culto, faz parte dessa obra. Pois Jesus falou que há castas de demônios que só se expulsam com oração e jejum. Muitas vezes nós podemos estar diante de situações difíceis e complicadas, onde somente através de oração e jejum, de consagração, é que poderemos expulsar aquele demônio, podemos orar com autoridade, aquele demônio vai sair e aquela enfermidade vai sair. Sendo assim, o jejum faz parte desta obra. Os discípulos jejuaram, Paulo jejuou, se consagrou. O jejum fez parte de toda a caminhada entre os hebreus e os cristãos. Sendo assim, nós como igreja devemos sim se consagrar nos dias de hoje. Por quê? Porque isso faz parte da nossa comunhão, do nosso culto a Deus, ao Senhor. Então o jejum deve sim ser praticado, deve sim ser feito nos dias de hoje. O jejum é importante, como falei antes no vídeo, porque irá trazer para nós uma intimidade maior com o Espírito Santo e nós iremos crucificar a carne, os desejos da nossa carne. E assim iremos refrear tudo aquilo que em nós não está refreável. Sentimentos, desejos, muitas vezes estamos com sentimentos e desejos que estão irrefreáveis e precisamos pôr um freio nisso e precisamos ser moderados nessas coisas. E o jejum, a consagração, irá nos mostrar como devemos fazer isso. Pois o jejum é um enfraquecimento da carne para fortalecer o espírito. Quando estamos em consagração, nós estamos em comunhão com Deus, pois durante o período da consagração do jejum, estamos em espírito, orando a Deus. Claro que o jejum não se resume apenas em você deixar de comer e beber. O jejum não é para passar fome e sede, e sim para você se quebrantar, para que você se humilhe, para que você enfraqueça a carne e fortaleça o espírito. O jejum deve ser feito com sabedoria, com entendimento, com reverência e com santificação. Quando você for jejuar, você deve se consagrar com entendimento, orando, louvando, lendo as Escrituras. E assim Deus irá te abençoar, irá te mostrar coisas grandes, coisas maravilhosas através do jejum e da consagração. Então eu creio, meu irmão, e todos os que me ouvem nesse momento, que o jejum sim deve ser praticado pela igreja, pois fez parte de toda a vida dos profetas, de Cristo e dos discípulos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.